Estamos de volta com o programa Mulher e antes de seguir com o nosso bate-papo aqui sobre os impactos do coronavírus, eu quero continuar falando dos nossos parceiros aqui do programa Mulher e quero falar agora lá da Lavanderia Primor. Você que precisa aí mandar suas roupa de cama, quer aproveitar esse momento aí, ó, para fazer realmente uma limpa na sua casa, é o momento, gente. Lembrando que a Primor tem o leve e traz, vocês podem ligar, entrar em contato, o pessoal retira as suas peças aí na sua casa e te devolve tudo limpinha, passadinha, não tem preocupação. Então vamos conferir o recado da Eliana lá da Primor Lavanderia. Na sua casa o serviço não para? Parece que nunca acaba. E você já tem ocupação demais? Ei, que tal uma ajuda? A Helena vai te contar um segredo. A Primor cuida das suas roupas, calçados, vestidos, tapetes e cortinas com preços que cabem no seu bolso. E é baratinho. Traga já suas roupas para a Primor e tenha mais tempo para aproveitar o seu dia. Você merece essa facilidade. Primor, Lavanderia e Tinturaria. Rua Coronel Galdino, 155 Marília. Fone 3433-3225. Muito bem, recado dado e a gente continua o nosso bate-papo aqui. Para você que ligou a televisão agora ou conectou aí a nossa live do Facebook agora, eu estou aqui hoje com a doutora Paloma Libânio, ela que é médica de saúde da família e comunidade e também superintendente do HC Famema, o Eduardo Rino, que é economista, e a Ana Gláucia, que é psicóloga. E nós estamos falando sobre os impactos aí do coronavírus, né? Seja no âmbito da saúde, financeira, econômico e psicológico, emocional. E, Eduardo, queria aproveitar, a gente continuou conversando aqui nos bastidores, né, durante o intervalo, porque assunto tem demais. A gente poderia ficar aqui, ó, 3 horas só falando dos impactos do coronavírus. Mas a doutora Paloma já falou aí, né, do isolamento, essa questão do isolamento. Os shoppings estão se adequando, já diminuíram os horários, né, pelo menos aqui na cidade de Marília. Em São Paulo eu li que o governador determinou que os shoppings fossem fechados. E aí? E a questão da economia? Como que fica o pessoal cada vez mais em casa, sem sair, consequentemente sem gastar? E como fica a situação dos empresários nesse momento? É uma situação difícil, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demandar desse fechamento. A prova disso é que o ministro da Economia, autorizado pelo presidente, anunciou um pacote de ajuda para esse pessoal. E pensaram também numa área que é estratégica para o país, que é a área da aviação. Então, eles vão socorrer, vão atrasar certos pagamentos que eles teriam que fazer para que, a hora que acabar a pandemia, né, e estariam falidos e nós não teríamos o meio de locomoção e para começar do zero não dá. Então, é a primeira vez que eu vejo o pessoal da área econômica federal se preocupando com esse detalhe aqui no nosso país. Ajuda para os micro e pequenos empresários, para que eles não demitam. Ajuda até em pagar os salários, parte dos salários dos empregados para não serem demitidos, aumentar o número de pessoas desempregadas. Aqueles que são autônomos, e aí a fala foi, aquele que vende no seu carrinho, perto de uma escola, aquele que na praia vende um suco, vende um sorvete, quer dizer, ele não vai vender mais nada. Então o governo também tem já cadastrando esse pessoal para dar uma ajuda, pelo menos na parte de alimentação. Então, seriam durante 3 meses um percentual em dinheiro para que ele levasse pelo menos algo para a sua família, não aumentar o morador de rua. Então, eu começo a sentir essa preocupação econômica por parte dos ministros, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que todos eles não sabem se isso é o suficiente ou não. A gente assistiu ontem o presidente dos Estados Unidos dizendo que está colocando à disposição para que a economia não vá à recessão $1 trilhão, né? Quer dizer, mas também não sabe se é suficiente isso para lá, para eles. E aqui a gente não tem esse $1 trilhão, né? Infelizmente temos um Congresso que atrasou muito as leis que seriam necessárias para o nosso desenvolvimento, das privatizações, né, que tem aí para
ser feitas, que não estão, só estão dando custo. Então, todos os impostos estão mantendo essas áreas não produtivas do país, em detrimento daquelas que são obrigatoriamente precisam ser estatais e que de fato nos trazem um retorno. Isso ficou muito patente agora, os nossos cientistas trazendo resultados até para a parte de coronavírus. Mas eu não tenho, às vezes, condições de dar uma valorização para esses profissionais imprescindíveis no mercado, em detrimento de outros que eram cabides de emprego e uma série de outras atividades que somente tiravam os recursos para que pudessem ser melhor aplicados em benefício daqueles que merecem receber esses salários dignos que têm. Então, fica difícil da gente fazer uma projeção. O que a gente recomenda é cautela. Eu não saí desesperado para poder encher o meu carrinho de alimento para estocar em casa. O que a gente tem visto acontecer e que é vergonhoso, né? Vamos combinar aqui, que só mostra o quanto o brasileiro está despreparado e é egoísta em certos pontos. Né? Não, eu falo que isso é ser individualista, não pensar nem no seu vizinho, que às vezes não tem tempo, né? No meu caso, que eu já estou na área de risco, né, com 71 anos, então a gente evita ao máximo. Mas você tem que ir, às vezes, para fazer compra. Mas não vai, assim, fomentar o e-commerce, né? Esse isolamento? Não também, vai estimular essa outra... Também, mas a maioria desses que são da área de risco ainda tem um certo receio de manusear com essa tecnologia nova, né, para poder estar fazendo isso. Agora, a princípio, seriam os shoppings, a área de alimentação ficaria aberta, mas para poder atender somente os pedidos feitos para serem levados. Então, você minimizaria pelo menos um segmento do todo o mix de um shopping, né, estaria resguardado em detrimento dos outros que estariam fechados. E aí você vai estimulando e até o pessoal de mais idade poder estar fazendo esse tipo de comércio. Mas à medida que você fecha, você tira as oportunidades justamente daqueles de mais idade, que eles querem ir no shopping, que é mais garantido, ele tem o estacionamento para o seu carro. Então, isso bagunçou momentaneamente a cabeça desses que estão nesse grau de risco. E com isso a gente vê alguns mais desavisados, ou individualistas que vão lá e compram tudo, né? Assistimos recentemente um cidadão que, com seu caminhão baú, comprou antes de começar a divulgar tudo que tinha de álcool gel em farmácia e em shopping center, para poder ganhar vendendo o dobro. Ele caiu na fiscalização e, para não ser preso, ele teve que doar tudo que ele comprou para as entidades assistenciais, para que eles pudessem fazer uso disso. Eu quero até fazer uma ressalva aqui nessa questão do preço. O pessoal que está acompanhando aí a programação do Canal 4 pôde acompanhar agora há pouco, né, no Conexão com Marcos Vinícius, uma entrevista com o Guilherme, que é coordenador do PROCON, que falou também sobre as ações do PROCON, né, para coibir esses atos, esse aumento do preço exorbitante. Então, o PROCON aqui da cidade de Marília também está de olho nessa questão. Então, se o pessoal aí de casa, né, de repente, se não conseguiu assistir a entrevista com Conexão, vale lembrar que está disponível no Facebook, TV Canal 4 Marília. Mas, se você notar aí, né, algum lugar que está vendendo com preço acima do normal, pode ligar e denunciar ao PROCON que eles estão tomando aí as medidas cabíveis. E eu espero que com essa crise, né, a gente tenha esse lado social, de eu pensar que eu posso ser um transmissor muito grande para acabar fazendo com que a gente não tenha condições, como a senhora mesma acabou de falar, né? Nenhum sistema do mundo consegue pegar um pico muito alto, que ninguém espera nada disso, né? E a gente saber tirar proveito pessoal sobre isso, de solidariedade, né? De saber que eu tenho que buscar novos conhecimentos sobre essa tecnologia nova, para que eu possa, então, ter condições de me locupletar melhor e exigir os meus direitos.
Aumentou o preço? Gente, vamos denunciar ao PROCON, nós estamos aí com as redes sociais, vamos entrar e falar, na loja tal, o preço era esse, passou para esse, isso é um absurdo, avisar os outros, porque não estamos para admitir que venham alguns querer ganhar em detrimento de uma ação que é muito séria no nosso país, mas também não vamos nos apavorar. Desculpa eu falar essa última frase, mas eu acho que não adianta nada a gente se apavorar, senão... Eu acho que atrapalha, né? Pelo A contrário. gente perde até, né, doutora, a pensabilidade quando a gente está em estresse. É. A gente tem uma dificuldade de decisão, de poder pensar concretamente como as coisas estão acontecendo. Então, realmente, a gente não pode se apavorar, porque Mas o a estado gente de tem que se alerta... precaver. Exatamente. O estado de alerta é uma coisa, o medo, o terror, o pavor é outra. Né? É uma coisa irracional, né? Estado de alerta é uma coisa racional, né, doutora? Mas eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem que se precaver, a gente não tem que ficar desesperado, não tem que ter medo, mas a gente tem que ter informação suficiente, tem que ter o conhecimento de que se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai estar prejudicando o outro. Eu sempre tenho repetido, essa questão do vírus é consciência coletiva. Isso. A gente precisa ter consciência coletiva, saber até onde vai a minha responsabilidade, onde começa a responsabilidade do outro, porque se eu fizer diferente do que está sendo recomendado, eu também vou ser responsabilizado por isso, não só o outro, toda uma sociedade. Né? Exatamente. E assim como na área da saúde vocês estão dando todos esses esclarecimentos, as demais áreas precisariam também estar fazendo a mesma coisa dentro do seu vetor. Então, eu recebo muita solicitação por e-mail de pessoas que dizem: compro tudo, não compro, compro por um mês, compro por uma semana. Né? Usualmente, o que você faz? Eu faço compra semanal. Continue na sua compra semanal. Você está entendendo? Quer dizer, mas são poucos, eu não tenho. Né? Eu tenho ali 1000 e poucos pessoas por causa de ser professor, então a gente tem os alunos, né? Tem essas coisas todas, então dentro dessa rede dá para eu poder estar conversando, mas a gente precisaria estar alertando todo esse pessoal que não precisa ficar nesse desespero, que as coisas continuam tendo, e também não chegar só num supermercado e comprar tudo. Se eu estou acostumado a comprar em vários supermercados, continuo em vários supermercados fazendo a minha pesquisa de preço, e aquilo que achar que é aviltante, temos o PROCON para poder nos precaver. E se eu estou acostumada a passear no mercado, eu não passeio Não mais no passeia. mercado. Eu só vou se eu precisar realmente daquilo que é essencial. Acho que eu vou comprar um picolé porque está calor. Talvez não, né? Então eu vou atrás do que é essencial, né? E nesse essencial eu compro um potinho de sorvete e tomo em casa com a Toma em casa, família. exatamente. Aproveita e curte esse momento. Ana, eu queria até ouvir de você, né, que é fato que todo mundo está vivendo aí um momento de estresse, como eu já falei aqui, de instabilidade, sem saber o que vai acontecer, por quanto tempo vai durar, como vai ser. É um momento muito de estabilidade, né? Aterrorizante, né? Para muitas pessoas. Como que a gente pode fazer para manter a saúde mental nesse momento? Pois é. Ficando em casa. Ficando em casa. Em primeiro lugar, a gente fica em casa porque a gente vai também prevenir a Por saúde favor, em todo tudo, mundo em todo mundo em casa. casa, né? E agora, o mais legal que a gente tem falado várias vezes para as pessoas é a gente prestar atenção no que está acontecendo no momento. O que acontece hoje? A gente recebe muitos relatos, muitos áudios, muitos vídeos, né? Alguns reais, a maioria não, e a gente fica com medo do que vai acontecer daqui 2 semanas. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 semanas. Exatamente. A gente tem uma surpresa, a vida é uma surpresa, né? Então, o que a gente precisa pensar? O que eu tenho de concreto hoje? Quais são os dados que eu tenho hoje? Como está a minha saúde hoje? Né? Então, atenção plena, atenção no momento é uma das estratégias imprescindíveis nesse momento. A gente conseguir poder trabalhar a prevenção da maneira como a gente está sendo orientado, fazer a nossa parte, né, ativamente nesse processo e respirar e pensar no agora. É bom Amanhã que o a gente corona não tá sabe. possibilitando isso, né? Exatamente. Tá possibilitando essa reflexão da gente pensar no agora, Exatamente. no hoje, no momento, porque a vida é imprevisível. É imprevisível. Né? É imprevisível. Mas às vezes a gente tem essa mania de previsibilidade, de planejar e de programar tudo. Tomar conta de tudo. E existe uma linha muito tênue entre planejar e
ter uma antecipação, uma ansiedade antecipatória das coisas. Então, a gente pode planejar, sim, se organizar, rever algumas coisas, mas pensar no momento. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, porque pode acontecer algo ruim, mas também pode. A gente não sabe como o corona vai se comportar no hemisfério sul, como a senhora disse. Isso, então, exatamente. pode também ser algumas coisas um pouco melhores, alguns resultados melhores, a gente não sabe. Então, atenção no agora, pensar na nossa família, cuidar da nossa mente, fazer técnicas de respiração, ler um bom livro, estar agora, nesse momento, e não pensar no amanhã. Bom, nosso tempo já foi de novo, mas eu vou chamar um intervalo e a gente volta. Tem o último bloco aqui do programa Mulher, eu vou continuar conversando mais um pouquinho, mas tem muita dica especial, então não saia daí que eu estou te esperando.